E aí, bora mergulhar numa história incrível sobre promessas, gigantes e aquela decisão que pode mudar tudo. A gente vai lá em Números, capítulo 13, para entender uma coisa. Como é que a gente reage quando um desafio parece ser bem maior que a promessa que Deus nos fez? Então, tudo começa com uma ordem bem direta de Deus para Moisés. Pensa só na cena. Depois de um tempão no deserto, o povo de Israel está ali, na porta da terra prometida. E a instrução foi simples. Vão lá, deem uma olhada na terra que eu estou dando para vocês. Ou seja, a promessa já estava de pé. A terra já era deles. A missão era só para eles verem com os próprios olhos aquilo que já pertencia a eles. E essa é a grande questão, né? Porque, fala a verdade, é muito fácil acreditar na promessa quando tá tudo bem, quando o céu tá azul. Mas e quando aparecem os gigantes? E quando a realidade bate na porta e parece gritar o contrário do que Deus falou? Pois é, esse foi o dilema que o povo de Israel viveu e que, no fundo, a gente vive todo dia. Certo. Então, vamos a fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa sacar é qual era o verdadeiro objetivo da missão dos espias. E olha, não era para testar se Deus ia cumprir a palavra dele, não. A fidelidade de Deus nunca esteve em jogo. Na verdade, a missão era um convite para ter fé, sabe? Um convite para que o povo alinhasse o olhar deles com a realidade de Deus e não o contrário. A ideia era que eles vissem a terra maravilhosa, que jorrava leite e mel, e que o coração deles ficasse cheio de esperança com aquilo que Deus já tinha preparado. Só que, claro, a história não é tão simples. Os espias viram a terra boa, sim, mas eles também viram os desafios. Eles viram os gigantes, as cidades com muralhas enormes. E é bem aqui que a caminhada de fé chega no seu teste de fogo. E aqui está uma verdade espiritual que a gente precisa guardar. Ter um obstáculo pela frente não quer dizer que Deus nos abandonou. A presença de um gigante não cancela a promessa. O problema nunca foi o gigante. O problema foi a forma como olharam para ele. E é isso que nos leva para o centro da nossa reflexão de hoje. A verdadeira batalha, a guerra de verdade, acontece aqui dentro, na nossa mente, no nosso coração. É uma batalha de perspectiva, uma batalha do olhar. O jeito que a gente enxerga o desafio vai definir completamente como a gente responde a ele. E a história se partiu em duas visões totalmente diferentes. De um lado, você tem um medo. O medo foca no tamanho do problema, nos gigantes, e o resultado? Paralisia total. Mas do outro lado, a gente tem a fé. A fé não finge que o gigante não existe não, mas ela foca no Deus que é infinitamente maior que qualquer gigante. Ela se agarra na promessa e por isso te impulsiona para frente. 10 espias escolheram o medo. Só 2, Josué e Caleb, escolheram a fé. Beleza. E agora a gente traz essa história para a nossa vida. Porque assim como o povo de Israel, a gente vive nesse espaço entre a promessa e o cumprimento dela. E todo santo dia a gente se depara com a mesma escolha. Vai ser pelo medo ou vai ser pela fé? Agora é aquele momento de dar uma pausa e refletir com sinceridade. As perguntas que vêm aí são um convite para a gente olhar para dentro e avaliar como é que a gente tem andado. Bora pensar nisso de verdade. Pensa aí nos gigantes da sua vida. Pode ser a ansiedade, aquela incerteza sobre o futuro, um problema em casa. Qual é a história que tem rodado na sua cabeça? É a história do medo, aquela que fica dizendo não vai dar, é impossível? Ou é a história da fé, que se agarra com unhas e dentes naquilo que Deus já prometeu? Pode ser que Deus te prometeu restauração, provisão, um propósito. Qual é aquela promessa que hoje parece tão distante por causa dos gigantes que estão no caminho? É muito importante a gente saber qual é essa promessa para poder lutar por ela com as armas certas. Sabe, fé não é só um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. E essa decisão a gente pode tomar agora mesmo. Então, bora ver como colocar isso em prática no nosso dia a dia. Olha, são 2 passos bem simples, mas que podem transformar tudo. Primeiro, lembre. Puxa aí na memória uma promessa específica que Deus te fez. Anota ela, fala em voz alta, pensa nela. E segundo, decida. Confiar é uma escolha. Então escolha se apoiar na fidelidade de Deus e não no tamanho do gigante. E para a gente selar essa decisão no coração, vamos terminar com uma oração. Fé é um presente que a gente pode e deve pedir a Deus. Então, vamos abrir nosso coração para Ele agora. Vamos orar juntos? Senhor, a gente sabe que muitas vezes o medo grita mais alto. Por isso a gente te pede, fortalece a nossa fé para a gente poder confiar nas tuas promessas. Isso, mesmo quando os desafios parecerem gigantes.
mesmo quando tudo ao nosso redor disser que é impossível. Ajuda a gente a confiar em Ti. E ajuda a gente a caminhar pela fé e não pelo medo. Que a nossa vida mostre o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.